Olha só porque eu falei. Saudações, habitantes reais ou imaginários deste universo, ou saudações, habitantes deste universo real ou imaginário. O que fica melhor? Eu acho que a segunda vai ser a segunda. Estamos começando mais um Banda Nerds, agora que a gente vai ter aqui uma certa... Como é que se fala? Aliás, hoje é dia da toalha, então vai ser muito legal, tá escrito aqui embaixo já dia da toalha, e está ao meu lado, porque a gente está fazendo tudo quase que ao vivo e a cores, então por isso que eu estou completamente perdido nas coisas aqui, voltei, ok. Está ao meu lado Danilo Valeta, que eu descobri depois de 30 anos convivendo com um cara que o nome dele não é Danilo Valeta, é Valeta. Então esse vídeo já começou todo perturbado, a ponto de eu errar a introdução dele e resolver continuar dali pra frente, porque eu tô ainda impressionado, mas hoje é dia da toalha. Enfim, o Danilo Valeta. Pois é, que está aí Valeta no Twitter dele, eu tô apontando pro lado errado porque não é espelhado. E hoje, dia da toalha, por isso estamos com as nossas devidas toalhas, e o que é mais curioso, o Danilo Valeta está se cobrindo com a toalha dele porque está um pouco frio. É isso? Né? E a iluminação caindo. Esse é um dos grandes assuntos do dia, são as 1001 utilidades de uma toalha, especialmente se você planeja viajar pelo universo. Primeiro é bom dizer que o dia da toalha, por acaso, ou pelo menos até onde a gente sabe, por acaso, né? A galera que homenageou o Dia da Toalha não estava preocupado com o Dia do Orgulho Nerd. O Dia do Orgulho Nerd é também celebrado por muitos nerds porque é o dia da estreia de Star Wars em 1977. O filme estreou hoje, só que em 77, tá? O Star Wars, que aqui no Brasil foi Guerra nas Estrelas por algum tempo, agora já é Star Wars mesmo, aquele filme lá do oh não, sabe, tem muita gente gritando não o tempo todo. Eu terminei de assistir todos os filmes agora, e os últimos são bem ruins, mas enfim, assunto para outro momento e outra hora. Mas o Dia da Toalha para homenagear este cara aqui, Douglas Adams. É curioso que eu e Danilo Valeta, que eu vou ter que me acostumar agora... Você pode chamar só de Danilo, tá? Ou posso chamar apenas de Danilo, mas no começo eu estou gostando muito da novidade, por isso estou ressaltando-a. Eu vou falar algumas vezes porque está muito divertido descobrir uma coisa de um cara que eu conheço há tanto tempo. Mas um dia estava eu e Danilo conversando num sítio, todos nós devidamente embargados pelo que eu chamo de estado alterado de consciência, né, que uma boa bebedeira de noite proporciona. E quando estava amanhecendo, porque a gente estava escutando música, nós resolvemos cair numa discussão. Se pudéssemos ressuscitar uma pessoa no planeta, dos seres humanos que não fossem nossos parentes, óbvio, senão ia trazer meu pai, né? Quem que a gente traria de volta? E nós ficamos pensando por alguns segundos antes de chegarmos a este cara, que está deste lado, Douglas Adams, porque eu vou errar muito aqui, porque é um cara incrível, um cara fabuloso, um cara que escreveu o livro Guia dos Mochileiros da Galáxia, da onde vem o nosso queridíssimo Dia da Toalha aí, porque ele dedica um capítulo para explicar a importância da toalha, que é tudo que vocês podem imaginar, e se ela estiver limpa, você pode até se enxugar nela. Mas o que é mais importante para pessoas que pedem carona se você é um cara precavido a ter uma toalha, qualquer coisa que você esquecer, as pessoas vão pensar que você só esqueceu aquilo e vão achar que você é um cara precavido, porque você tem uma toalha. Então, nerds carregam toalha. No Dia da Toalha, a gente sai de toalha. Você sabe, Danilo, que, nesse trabalho que eu estou atual, eu tive que levar meus documentos exatamente no Dia da Toalha. E eu cheguei para entregar os papéis na RH com uma toalha no pescoço. Uhum. O que quase comprometeu a minha contratação no lugar, na foto de crachá, não me deixaram tirar. De aplicar um teste psicotécnico na hora ali, né? Só para ter certeza. O Douglas Adams, que era, além de autor de livros, o Douglas Adams era um cara que fez algumas participações especiais em sketches do Monty Python. Então, o Monty Python, assim, para quem não sabe... Ele foi roteirista do programa durante um tempo. Do Flying Circo, não dos filmes do cinema, presumo eu. Ele não está no Cálice Sagrado, mas ele faz uma participação na trilha sonora do Cálice Sagrado, que é o filme. Ah, é? Ele faz na trilha sonora? Qual música? No CD tem tipo um bonus track onde ele ajudou a compor, acho que com o Graham Chapman,
que ele ajudou a compor e não sei se ele canta também. Então, alguma das músicas lá, por exemplo, Brave Sir Robin, que foi meu primeiro nickname na internet, Brave Bold Sir Robin, que é esta figura que está ao lado do Arthur, é o Lancelot, logo ao lado dele com uma galinha representada ali no uniforme está o Brave Sir Robin. Para quem assiste esse filme, eu acho o filme mais engraçado. Ele é do ano que eu nasci, 75. Douglas Adams já é da velha guarda, e ele participou também de Doctor Who, escreveu um roteiro muito bacana para um dos episódios de Doctor Who. E Douglas Adams, ele tinha uma característica que eu acho que já dá para a gente voltar aqui para a tela, e por isso que eu coloquei essa como a primeira frase dele, né? Uma frase bem famosa, né? Eu amo prazos, adoro o barulho de vento que eles fazem quando os dias vão passando. Douglas Adams, ele era um autor que foi homenageado por uma legião de fãs por conta, principalmente, do livro Guia dos Mochileiros da Galáxia, porque ele tinha muito conhecimento e adorava a ciência, e ele faz um humor nonsense muito cara do Monty Python, e desse Doctor Who que eu apresentei, o quarto doutor Tom Baker, o maravilhoso quarto doutor, talvez um dos melhores, maior doutor, o que ficou mais longevo na série, mas enfim. E o Douglas Adams, ele odiava prazos, ele detestava prazos, ele tinha uma preguiça incomensurável, tão grande era o talento dele quanto era a preguiça, tanto que eu já li livro do Douglas Adams que ele reaproveitou a história e só mudou os personagens. Eu li livro ele fazia isso com certa frequência. Tem o livro do Dirk Gently lá, que é tipo, a história é do Doctor Who, só que ele não explica que era uma TARDIS, não, nada, fica sem saber, era alienígena e tá tudo top, e ele fazia isso. Aliás, o terceiro livro, se não me engano, do Guia dos Mochileiros da Galáxia, era para... ele adaptou de uma coisa do Doctor Who e botou lá e falou, bom, deixa eu aproveitar que... Quando ele tinha que escrever, ele saía caçando tudo que ele já tinha escrito. Esse episódio que eu descrevi, do quarto doutor que ele escreveu lá, A Cidade da Morte, que virou livro também, os caras pegaram ele por uma coisa assim de emergência mesmo, e levaram para um quarto de hotel, trancaram ele no quarto, o cara ficou na porta e com uma garrafa de uísque falou, cara, você não vai sair daí enquanto você não escrever. Era a única forma que Douglas Adams conseguia trabalhar com prazos. Ele tinha, é muito peculiar, né? Ele pelos relatos, né, das pessoas que conviveram com ele, sim, ele era uma figura, né, um humorista nato e um cara que tinha uma paixão muito grande pela vida, pelo universo e tudo mais, né? E isso fica muito, muito evidente na obra dele, né? A série do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é a série mais conhecida dele, tem uma coisa muito interessante, que todos os livros, os personagens estão buscando uma grande verdade universal. E em todos os livros eles encontram esta grande verdade universal que eles estão buscando, e é uma coisa absolutamente trivial e ordinária, e isso era uma coisa que fascinava muito ele, né? Essa coisa da vida ser fantástica e trivial ao mesmo tempo. Então ele tinha... E isso está muito ligado também com o humor dele, que é esse humor super britânico, ácido, irônico Não, e se você pega assim, por exemplo, mesmo quando você tem a resposta, isso não te dá muita coisa, porque o livro começa... aí vem assim um número, aí o cara fala, mas isso não é 6 vezes quanto? Não. Então não sei, desisto. Os caras ficam tentando achar um jeito de encaixar aquilo, não encaixa. Eu lembro que esse livro foi um livro que eu ri alto, em alguns momentos, um dos poucos livros da minha vida que eu ri alto, o Guia dos Mochileiros. É o livro que eu li mais de uma vez, porque é um livro maravilhoso. Fizeram um filme ruim, muito bacana, para quem quiser ver um filme ruim. Um filme ruim não é mal feito. Ele tem o melhor Marvin que eu poderia imaginar. O Marvin tá perfeito, que é o robô que inspirou todos os robôs depressivos, maníacos e alcoólatras da história do planeta. Então, se você pensou no Bender de Futurama, tenha certeza, não existiria Bender se não existisse Marvin antes. Mas o Marvin era um robô assim, incrível, fantástico, maravilhoso, e no filme ele tá bem. Eu descobri ontem, conversando com o Danilo Valeta, que a voz do Marvin, eu esqueci de colocar uma imagem do cara, foi daquele ator, como é que ele chama? Que fez o Snape, que é
do Harry Potter, que é o personagem que, por acaso, eu e Danilo, e o dia que a gente falar de Harry Potter, com a Vives, obviamente, porque ela é especialista em Harry Potter, a Potterhead é a Vives, o personagem meu e do Danilo é o Snape, a Vives até se incomodou que assistindo os filmes eu tenha gostado tanto dele, eu gostei de cara dele. O Alan Rickman. Alan Rickman, que era um grande ator, um fantástico autor. Sim. E para falar um pouquinho do Douglas Adams, que a gente pegou essa frase dos prazos, né, que ele brincava, quer dizer, você vê que a coisa que mais aterrorizava ele faz piada com isso, mas ele era aterrorizado por prazos, ele tinha uma visão muito, eu não sei se a palavra singular, singular acho que é uma boa palavra. Então essa é uma frase que a gente selecionou dele, é um dos quotes dele: o impossível muitas vezes tem um tipo de integridade que falta no meramente improvável. O pensamento dele tá ligado com isso que eu estava falando das coisas serem extraordinárias e triviais ao mesmo tempo, né? E ele tinha, que era outra coisa que ele falava, que o universo é grande demais e complexo demais para a gente considerar qualquer coisa impossível. Mas, ao mesmo tempo, você tem que considerar que tudo é improvável. Então, é o tipo de pensamento que ele tinha, que tá em toda a obra dele. Você encontra essa dicotomia e ele via uma graça muito grande, um humor muito grande no fato da gente viver num universo assim, onde nada é impossível, só que tudo é improvável. Se você para pensar, realmente é uma coisa meio absurda, porém verdadeira. E uma coisa que é muito interessante, Dan, é que assim, você pega a maneira simplista como ele conseguia descrever coisas. Você vê o Guia dos Mochileiros da Galáxia, é um livro de humor, sim, mas quando ele precisa descrever alguma coisa que é baseada na ciência, ele faz com uma simplicidade muito acessível. E essa próxima frase que a gente selecionou dele, a gente selecionou algumas frases, mostra muito isso. Beethoven diz como é ser Beethoven. Mozart diz como é o ser humano, como é ser humano. Bach diz como é ser o universo. Por acaso, o meu preferido é o Bach, então eu nem vou tecer muitos comentários, mas a maneira como ele descreve a coisa e a genialidade com a qual ele consegue... E é muito bacana, porque numa frase dessa você consegue ver até que tipo de coisa tocava ele, que tipo de... com muita simplicidade. Por isso a gente colocou ela aqui. Não é uma frase fácil. E que são justamente as coisas que ele estava falando, né? Ele tinha uma apreciação muito grande pela complexidade absurda das coisas. Por isso que ele fala de Bach, seu universo. Está relacionado a isso. Nossa, técnica de Bach. Eu fico pensando nas músicas de Bach. É muito legal porque, assim, uma das minhas bandas de rock preferidas, Jethro Tull, homenageia o Bach, assim, né? Fazendo uma bagunça que você esteve num show. Eles fazem um remix de uma das músicas do Bach, que eu esqueci agora qual é. Buré. Na flauta. Fica uma coisa meio jazz, blues e tal. Não é a primeira vez, mas uma das coisas, fala assim, eu espero que vocês gostem e espero que Mr. Bach... E ele fala com uma voz assim né? Ele é muito engraçado. Você lembra do show que a gente foi? Sim. Assim, o cara... Uma figurinha. Uma hora a gente fala também de Atrotal. O Dan estava comigo no show, também devidamente em estado alterado de consciência. Aliás, muitos dos meus encontros com o Dan, nós não estamos muito normais. Quase nunca, para falar a verdade. E aí tem um lado... Né, com a gente. Tem um lado do Douglas Adams que é assim, ele tinha a gente pegou um pouco da ideia dele de política, né? Que por acaso eu não peguei a frase aqui, mas a gente pode explicar que uma vez ele falou que qualquer pessoa que esteja apta a se candidatar a presidente deveria ser impedido de ser presidente. Era uma... Só uma correção, não fala da pessoa ser apta, que aptos eu e você somos. Né? Mas é uma pessoa que quer ser. Qualquer pessoa que tenha um desejo tão grande a ponto de correr atrás do recurso e da força de vontade de tudo que você precisa para se eleger presidente, deveria ser proibido de fazendo, porque com certeza ela não tem boas intenções. Né? Então, assim, a visão dele... Ninguém com boas intenções ia pôr tanta energia no negócio. Então, assim, ele tinha essa visão de política, essa visão meio não deu certo, essa visão de que a coisa não funcionou, e nenhum lá, nem para um lado, nem para outro, assim,
Veja bem, eu não sei se era uma questão de não funcionar. Eu acho que ele estava tentando avisar a gente que, tá, nós temos todos esses sistemas e essas sociedades onde a gente vive e a gente está acostumado e a gente acha que tudo é normal, mas, cara, nada disso é normal. É normal só porque a gente nasceu e já era assim. Sim. Então, ele fala um pouco disso, tipo, você não pode cometer o erro de achar que só porque as coisas são do jeito que elas são desde que você nasceu, que elas são normais ou corretas, né? Não necessariamente. É o paradigma dos macacos, que as pessoas fazem aquela experiência de coloca uma banana, um macaco vai buscar e os caras jogam água no macaco. E aí eles vão trocando os macacos de modo que chega um ponto que nenhum macaco nunca teve experiência de tomar o jato, mas nenhum sobe para buscar a banana, porque toda vez que um tenta subir, os outros caceteiam ele de porrada, né? Porque o que ia subir, os outros tomavam um jato d'água, né? Então tem uma experiência mesmo que as pessoas fazem, e é curioso que o ser humano se comporta muito assim. A gente nasce numa sociedade e a gente conserva as coisas como elas são, por um senso de normalidade que já estava ali, não quer dizer que seja normal. E essa visão dele cabia também, ele era muito crítico à crença religiosa, ele era muito cientificista, ele acreditava muito na ciência. Essa frase dele aqui, não basta apreciar a beleza de um jardim sem ter que imaginar que há fadas nele. E aí tem a história do poço, né, Danilo? Se você quiser contar a história do poço. O Douglas Adams, ele se definia como um ateísta radical, e ele falava que ele usava o termo ateísta radical que as pessoas não confundiram com agnóstico, né? Ele realmente, ele não só acreditava que Deus não existia, como ele acreditava que a própria ideia da existência de Deus era absurda, né? Era uma coisa que não fazia muito sentido. O Richard Dawkins, que é o biólogo britânico, que é um dos grandes expoentes, digamos assim, do ateísmo. Deus um Delírio é dele, né? E Deus um Delírio é dele, e é dedicado ao Douglas Adams. Né? A dedicatória deste livro é para o Douglas Adams. O Douglas Adams e o Richard Dawkins trabalharam juntos em uma palestra que o Richard Dawkins, ele era professor de Cambridge e ele era responsável pela cátedra de divulgação científica, ou seja, de fazer com que o conhecimento da ciência chegasse às pessoas que são leigas, né, que não estudam ciência, que não estão mergulhadas no mundo da ciência. E o Douglas Adams ajudou ele em algumas dessas palestras. Inclusive eu tenho isso em vídeo, eu tenho em DVD, uma dessas palestras que o Douglas Adams participa e lê um pedaço do 3º livro do Guia dos Mochileiros da Galáxia para as crianças que estão ali assistindo. Mas ele... O Richard Dawkins fez uma participação também, Dr. Who, já com o Matt Smith. Fez? Lembra quando some as estrelas? Sim. Tem ele, tem o Brian Cox, tem vários cientistas famosos da Inglaterra lá. Mas voltando, né, o Douglas Adams, assim como o Richard Dawkins, era uma pessoa muito crítica do movimento que queria pôr o criacionismo nas escolas, né, no lugar do ensino da teoria da evolução, né? Então ele era um militante, né? Ele era um ativista que trabalhava ativamente contra as pessoas que queriam estabelecer isso. E um dos argumentos, né, mais furados que são apresentados pelos criacionistas é o que é conhecido como o argumento do universo afinado, que é o argumento que diz que as condições do universo e as condições na Terra são tão propícias à vida humana que isso só pode ter sido inventado por alguém, né? Isso não tem como isso ser um acidente, apesar da ciência não falar em nenhum momento que isto foi um acidente, né? É uma falácia que é contada para empurrar a questão do criacionismo. E ele inventou uma alegoria para explicar por que esse raciocínio não funciona. Que ele falava, por exemplo, imagina que começa a chover, né? E acumula uma poça de água num buraco na calçada, né? Aí para de chover e essa poça, pum, desenvolve consciência, né? E se vê ali naquele buraco e ela fala, nossa, mas
esse buraco, ele tem exatamente o meu formato, ele tem exatamente tudo que eu preciso para existir do jeito que eu sou. Esse buraco deve ter sido feito para mim. Por alguém. Esse buraco foi meticulosamente criado para mim. E ele está explicando justamente como que as pessoas inverteram a relação de causa e consequência, né? Que não é que o universo foi criado perfeitamente para o ser humano, é o ser humano que é um subproduto do universo, né? Não é nada extraordinário que a gente viva num universo capaz de sustentar a nossa vida. Seria extraordinário se a gente estivesse vivendo num universo que não era capaz de sustentar a nossa vida. Aí a gente ia ter que admitir que tem uma coisa muito esquisita acontecendo, não é? Sim, sim. Então é isso que ele conta com a historinha da poça, que é uma das alegoria mais famosas dele. E é muito, muito, muito inteligente. Você falou dessa coisa inteligente e é engraçadíssima, né? Porque mostra muito bem o absurdo, né? O tamanho da falha de raciocínio essa ideia do planeta do universo ter sido criado para a gente e não da gente ser um resultado do universo. Sim, tentar subverter um raciocínio completamente... colocar a consequência antes da causa, né? Que é uma coisa que nossas mentes não foram treinadas para fazer. A gente precisa de causa e consequência. Nossa cabeça pensa por causa e consequência. Não vamos inverter essa lógica. Eu adoraria que isso fosse verdade. Não é? E essa coisa de tentar colocar o desenho inteligente nas escolas gerou também um monstro de espaguete voador que um dia eu vou ter que explicar aqui no canal, porque também é engraçadíssimo e também foi um ato de genialidade que acabou reunindo uma galera ateísta a ter um deus, o deus que é o monstro espaguete voador, que é um deus inventado, alguém poderia falar que todos eles são, enfim, muita gente poderia. De qualquer modo, esta era a visão do Douglas Adams. Então, assim, obviamente que o vídeo aqui, a gente queria fazer uma homenagem ao Dia da Toalha, a gente está se organizando para voltar ao Banda Nerds agora com uma frequência, então eu e o Danilo, a gente vai se reunir em dias para gravar, mas não estava programado esse vídeo para hoje. Somente quando eu lembrei que era dia 25 de maio, eu falei, não posso passar, porque, gente, se eu carrego uma toalha o dia inteiro, e hoje eu não tinha como carregar essa toalha, porque estamos naquela quarentena, né, ainda, para quem assistir esse vídeo um dia no futuro, se alguém assistir, estamos em quarentena, temos uma pandemia mundial nos assolando, de modo que até o feriado hoje seria quase novembro, porque adiantaram um feriado, não sei nem qual foi o feriado, foi da Consciência Negra de hoje? Eu não sei, mas enfim, foi um feriado estadual que anteciparam para hoje, então hoje eu não saí de casa, estou aqui com a minha toalha em casa, o Danilo está com a toalha dele em casa, e a gente fez uma pequena homenagem ao Dia da Toalha, que também é o Dia do Orgulho Nerd, mas para a gente aqui é muito mais o Dia da Toalha, o carinho que a gente tem pelo Douglas Adams e pelas obras do Douglas Adams, pela postura que ele tinha, pelas frases, é uma obra bastante rica, muito interessante, um tipo de humor que é muito raro e do qual eu tenho muito prazer. A imagem do filme que eu mostrei, meu filme preferido de humor, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, quando eu assisti de criança eu morri de rir. Eu assisti ainda aquela dublagem engraçadíssima, que tem uma dublagem original desse filme, que se vocês acharem a dublagem original, depois fizeram uma outra não tão boa. A original, que o Rei Arthur gritava, fugi! Eu costumo não gostar de filmes dublados, eu sempre assisto legendado. Obviamente, legendado é melhor, mas essa dublagem, eu assisti de criança, ela, olha, chega perto ali, porque tem alguns momentos, o velho da cena 24, o Douglas Adams não tá nisso, mas toda essa comunidade nerd, tudo isso que se representa no Dia da Toalha, tem um pedação gigantesco de Douglas Adams. E aí a gente deixou duas frases para finalizar, uma delas que é muito bacana e serve para este vídeo. Não acredite em tudo que lê na internet ou que você escuta, exceto isso. Bem, incluindo isso, eu acho. E a última frase, não poderia ser outra senão, não entre em pânico, que eu vou dar um jeito de colocar na saudação do canal daqui para diante. Vai ser algo como saudações habitantes do universo real ou imaginário. Não entre em pânico, está começando o Banda Nerds. Provavelmente a gente chegou numa abertura que não vai incomodar tanto a Vives, que não é tão gigante quanto as dos vídeos anteriores. Nasce uma abertura, fecha-se um vídeo. Tem mais algum comentário, Dan?
Tenho um único, você que está assistindo e não leu o Guia dos Mochileiros da Galáxia, crie uma vergonha na sua cara, tá? E vá atrás do livro, porque você não sabe o que você está perdendo. É muito bom, vale muito a pena, tá? Todos os 5 livros da trilogia, como ele mesmo dizia, são muito bons. A trilogia de 5 livros, Guia dos Mochileiros da Galáxia, uma coisa fantástica, personagens incríveis, tudo isso você encontra aqui. Um abração para todo mundo e eu vou ter que achar o End Broadcast aqui. Até o próximo vídeo.